Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Nessa aula eu vou falar sobre o esqueleto das histórias. Afinal, que diacho que é o esqueleto dessas histórias? Bem, para que um corpo, possa se movimentar, ele precisa do esqueleto. Se a gente fosse só músculos, a gente seria todo molengão. Talvez a gente até estaria se arrastando que nem cobra, Então a gente seria muito molenga. Então, o esqueleto ele dá essa estrutura para o nosso corpo. Mas o esqueleto sem a carne também não anda, certo? Então, o esqueleto da história é aquela estrutura do conto que não pode ser perdida, que não pode ser esquecida, porque do contrário, a história não fará muito sentido para quem escuta. Você que está contando a história pode até esquecer de alguma característica que para você vai estar tudo bem, porque você conhece a história. Mas se o seu público não conhece aquela história, vai soar estranho. O exemplo clássico que eu dou é o exemplo dos 3 porquinhos, porque fica bem simples de entender. Nos 3 porquinhos nós temos o seguinte: temos os 3 porquinhos, o lobo mau e temos 3 casas feitas de materiais diferentes, que são palha, madeira e tijolos, certo? Se a gente esquece de mencionar que essas casas elas eram feitas de materiais diferentes, para um público que não conhece aquela história não vai entender por que quando o lobo sobe a primeira e a segunda casa, elas caem, mas que quando sobe a terceira casa, ela não cai. O terceiro porquinho era o filho da Xuxa, que a casa era toda, fortuna e tal, enfim. A gente tem que passar essas informações para o nosso público. E, Patrícia, mas aí eu quero contar uma história que pareça com a história dos 3 porquinhos, mas eu quero colocar outros personagens. Isso vai alterar a estrutura do conto? Não, não vai. Por exemplo, tem uma história que se chama O Porquinho, o Ganso, o Lobo e um outro animal. Eu não tô me lembrando agora o nome dele. Então, eram 4 animais diferentes, certo? O lobo era o lobo, certo? O lobo mau, Aí tinha um porquinho, o ganso e o pato, certo? Aí esses três eram amigos. E cada um deles resolveu construir uma casinha para si. A casinha do primeiro era uma casinha feita de palha, assim, alguns restos de gravetos, bem frágilzinha. A do segundo era feita de alguns gravetos e umas coisinhas assim um pouquinho mais resistentes, mas ainda não era tão resistente. E a do terceiro era feita de madeira, toda bonitinha, e ainda tinha uns pregos no teto, e esses pregos eram com a ponta virada para cima, para dar mais segurança para casa. Então, o lobo, ele ia lá e dizia pro primeiro animalzinho abrir essa casa, a porta, porque senão ele ia pular em cima da casa. Aí assim o animalzinho não abria, aí ele pulava e a casa se espatifava. No segundo, pulava e a casa se espatifava. No terceiro, no momento em que ele foi pular, ele machucou os pés, E acabou que se deu mal, E tem o restante da história, certo? Mas você percebe que tem ali uma estrutura preservada, tem ali uma lembrança de que essa história ela pode ter sido inspirada nos 3 porquinhos. Então, a estrutura da história, ela foi preservada, mas a sua carne, aquilo que faz com que aquela estrutura ela possa ali se movimentar, ela foi modificada e não tem problema. Importa que a estrutura, que a essência da história não seja esquecida. Então, lembre-se, se eu pego ali uma história da Chapeuzinho Vermelho e eu quero modificar alguns elementos ali, eu não quero mais que seja uma Chapeuzinho Vermelho, mas quero que seja uma meninazinha do capuz amarelo, certo? E sei lá, o lobo não é o lobo, é um outro bicho mau, um bicho papão, tá entendendo? Mas eu pego toda a estrutura da Chapeuzinho Vermelho, eu coloco todos os elementos ali e eu só mudo os personagens, eu só mudo alguma coisa assim, eu ainda assim vou estar preservando essa estrutura desse conto. Certo? Espero que vocês tenham compreendido. Se tiver ficado alguma dúvida,
deixa aqui nos comentários que aí eu te ajudo, tá certo? Mas de certa forma é bem simples, né? É só você lembrar que eu não posso modificar a essência daquele conto. Aquilo que faz aquele conto ser aquele conto, né? Aquilo que faz aquele conto ser ele. Certo? Obrigada.